Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos aqui rapidinho com uma palavra de Deus para o nosso coração. Vamos lá? Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 41, a partir do versículo 12, que fala assim: Então reuniram seus soldados e foram combater contra Ismael. Eles o alcançaram perto da grande poço de Gibeão. Quando os prisioneiros de Ismael viram Jeonã, os chefes do exército com ele ficaram alegres. Aí viraram e correram para o lado de Jeonã. Mas Ismael, os 8 dos seus homens escaparam de Jeonã e fugiram para o país de Amon. Gente, o que Deus quer que a gente aprenda disso aqui? Ismael, ele foi até Gedalias, o reinado de Gedalias, para poder vir a matá-lo, tá? Para poder vir cometer ali um ato, né, de atrocidade contra ele. E nesse ato que ele fez, algumas pessoas foram mantidas reféns. E quando Jeonã chegou aqui, ele interviu, ele teve uma intervenção no meio do caminho, ou seja, Ismael estava indo em direção ao reinado dele, né, porque ele foi ali somente para executar esse serviço, vamos colocar dessa forma, né, e no meio do caminho ele foi pego de surpresa, vamos colocar assim, tá, por Jeonã. E Jeonã salvou essas pessoas que estavam mantidas em cativeiro com Ismael, com Ismael, para poder vir a serem libertos e voltarem para casas, porque aquelas pessoas que estavam sendo mantidas presas eram judeus e soldados que haviam sido enviados para Gedalias para poder levar oferta a Deus, né, para fazerem uma oferenda a Deus com os cereais e mel que tinham ali. Porém, no meio do caminho houve a intervenção. É justamente isso que Deus quer que a gente aprenda hoje. Tá? Muitas das vezes a gente está em situações que a gente acha que não tem mais solução. Que a gente acha que a gente está passando por dificuldades ali, por lutas e batalhas. E a gente acha que por mais oração que a gente faça, aquela oração não passa do teto. Aquela oração não chega a Deus. E a gente vai passando naquela rotina ali todos os dias, naquela mesmice ali de todos os dias. E a gente vai achando que nunca vai vir uma solução, que nunca vai vir um socorro, que nunca vai vir alguém para nos resgatar, né, daquele local, daquele momento, daquela situação que está ali, tá? Mas tenho algo para te dizer: Deus vai chegar com intervenção na sua vida, tá? Muitas das vezes, gente, a gente não consegue entender o trabalhar de Deus. Muitas das vezes ele deixa, sim, a oposição se alargar, ele deixa o inimigo se alargar, e com isso a gente acha que Deus não está fazendo nada. Mas por trás disso, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está preparando para você situações e locais e pessoas que vão vir a acrescentar na sua vida os planos de acordo com o seu processo de desenvolvimento com Deus. Então, ou seja, na nossa percepção, nada está acontecendo, nada está fluindo, está tudo sendo um caos. Na nossa percepção, Deus não está agindo, Deus não está fazendo. Porém, Deus, por trás da nossa suposição, vamos colocar assim, por trás nos bastidores, Deus está agindo, Deus está fazendo, Deus está preparando, entende? Aí com isso, o que dá a entender? Que a oposição está vindo com força para cima da gente e Deus não está vendo e nós estamos sozinhos na batalha. É isso que muitas das vezes pensamos, né? Que a gente está ali orando, que a gente está se sacrificando em oração, que a gente está pagando um preço muito alto e nada está acontecendo. Mas Deus está sempre cuidando de nós, Deus está sempre nos protegendo. É algo que a gente precisa ter conhecimento. Por mais que aos seus olhos nada esteja acontecendo, você está de pé, você está vivo, você está com fôlego de vida. O fato de você estar com fôlego de vida e a oposição está vindo contra você já é um indício que Deus está cuidando de você. Já é um indício que Deus está ali do seu lado te protegendo. Porque qual é a vontade da oposição? É tirar a gente de circuito, gente. A oposição sempre vai vir para matar, roubar e destruir, entende? A oposição, ela quer aniquilar a gente, ela quer tirar a gente do circuito, ela quer tirar o nosso fôlego de vida, entende? Então, pelo fato da gente ter o fôlego, a gente está passando por dificuldade, mas a gente ter o fôlego de vida, isso é indício que Deus está nos protegendo, entende? Por quê? Se a gente está passando por dificuldade e a gente ainda tem vida, a gente está todo dia ali, né, sendo renovado, ao fôlego de vida nosso ali vivendo, é porque Deus está cuidando da gente. A gente precisa começar a ver as coisas de um modo diferente, de uma percepção diferente.
Entende? Em vez de a gente começar a reclamar, a gente precisa aprender a agradecer. Porque todos os dias, gente, não o fato da gente acordar com vida, tá? O fato da gente acordar respirando sem problema nenhum, a gente simplesmente acordar na nossa rotina do dia a dia, a gente precisa entender que isso é permissão de Deus. Não é algo assim que, é rotina e vai sempre acontecer, eu tenho tempo para nascer, eu tenho tempo para morrer. Entende? Tipo assim, não é algo assim comum, não é algo assim rotineiro que vai acontecer na sua vida porque tem que acontecer, não. O fato da gente acordar todo dia, da gente estar de pé todos os dias, com fôlego de vida, com saúde, isso quer dizer que Deus está cuidando de nós. Isso quer dizer que Deus está se mostrando presente. Isso quer dizer que por mais que a gente não consiga ouvi-lo, que a gente não consiga vê-lo, que a gente não consiga senti-lo, não quer dizer que ele não esteja do seu lado. Entende, gente? E o que Deus faz conosco, tá? Em relação a tudo isso? Ele está nos protegendo, né? De tudo, de todos, e ao mesmo tempo ele está entrando com intervenção na nossa vida, ou seja, quando a gente passa por situações que a gente está passando por dificuldade, em algum momento ele vai entrar com intervenção, né? Foi o que eu falei, ele deixa a oposição se alargar, quando ele chega a um certo ponto que a oposição se alargou o suficiente, tá? Quando ele entra com intervenção, a queda da oposição é muito maior, entende, gente? Então, e ele tem toda uma estratégia dentro dele, com ele, né, que ele pensa ali, que ele vai usar até isso que a oposição está fazendo contra você, a favor de você. Ou seja, tudo o que a oposição usa contra a nossa vida, Deus transforma em bênção. Então começa a pensar da seguinte forma: se a oposição está se levantando contra você com força, saiba que as regalias e as benfeitorias de Deus chegarão duplicadas, triplicadas a favor de você. Então suporta o processo, suporta as lutas, suporta as batalhas, suporta a escassez, suporta as guerras. Porque quanto maior for as suas dificuldades, as suas provações, maior será a recompensa de Deus para sua vida. Entende, gente? Deus não dá uma dor que a gente não possa suportar. Deus não permite uma dor sem não dar lá na frente algo melhor. Entende, gente? Então a gente precisa aprender a depender de Deus. A gente não pode ficar olhando para as circunstâncias, a gente não pode ficar olhando para as dificuldades. A gente precisa focar em Deus. A gente precisa botar aquele negocinho que o cavalo usa, sabe? Nunca não sei o nome daquilo. Aquele negocinho que o cavalo usa, que ele só olha para frente para ele não ter distrações à sua volta e não vir a ter alguma coisa no meio do caminho. Tem aquela bandazinha assim que o cavalo usa. Então usa, bota você esse tapa-visão aqui e olhe somente para Deus. Foque somente em Deus. Entende, gente? Porque quando a gente começa a olhar para a circunstância, quando a gente começa a olhar para as dificuldades, a gente cai, a nossa fé esmorece, a gente começa a criar dúvidas, a gente começa a desacreditar das promessas de Deus para nossa vida. Tá bom, gente? Então saiba você que no momento de dificuldade teu, no momento de luta, tá? Que você clama ao Senhor por ajuda, Ele vai vir com intervenção. Basta apenas você continuar no posicionamento que Deus colocou, tá? Que você está agora, continuar orando, continuar acreditando, continuar exercendo a fé, continuar tendo um relacionamento com Ele, que em algum momento do seu processo Deus vai chegar com intervenção. Só que para isso você precisa continuar no seu relacionamento com Ele, acreditando que Deus é Deus, que Ele tem um poder sobre todas as coisas e que por mais que Ele permita da oposição vir contra você, Ele vai usar isso a seu favor e bênçãos maiores virão sobre você. Por quê? Porque além dele estar testando a sua fé, Ele está provando você nessa provação, né? Nesse desgaste que você está tendo. Ele está vendo em você uma resiliência, Ele está vendo em você uma força, Ele está vendo em você uma vontade, uma perseverança de querer continuar, de querer ir, de querer ir em frente, de querer... Está vendo tudo contra você, que está vendo todas as dificuldades contra você, mas você está se mantendo ali na linha, você está se mantendo ali nos trilhos, você não está se deixando esmorecer, você não está se deixando cair, entende? Você está continuando por toda a dificuldade que você está passando, você está continuando acreditando que Ele vai fazer na sua vida,
tá? Então é isso que Deus espera de nós, que a gente continue na perseverança, que a gente continue acreditando, que a gente continue seguindo em frente, em direção às promessas que Ele tem para nossa vida. Tá bom, gente? Então continua, não desista, tá? Eu sei que o processo não é fácil, eu sei que muitas das vezes a gente quer jogar tudo pro alto, mas procure ajuda, refrigério, resposta em Deus. Todas as vezes que você sentir necessidade de querer jogar tudo pro alto, de querer sumir, de querer fazer qualquer coisa que venha a ser contra o que Deus tem para sua vida, vai para Deus, dobre os seus joelhos, senta na sua cama, ora em pé, faz o que você quiser, mas vai para Deus, ora a Ele, clama por Ele, busca por Ele, coloca um louvor e continua acreditando que a promessa vai se cumprir na sua vida, tá bom? Não desista do seu processo. A gente só consegue as vitórias que Deus tem pra gente se a gente não desistir no meio do caminho. Então não seja você uma pessoa frustrada. Se você desistir no meio do caminho, você vai se tornar uma pessoa frustrada. Ou seja, você nunca vai saber se aquilo que Deus te prometeu realmente ia acontecer. Então persevere em oração, persevere em resistência, seja resistência. E toda vez que o dia mal chegar para você e começar a querer que você desista, saiba que quando a oposição vem contra você, fazendo você querer desistir, é porque algo está perto de acontecer. Então começa a ver as coisas de uma forma, por um ângulo diferente. Na dúvida, sempre busque a Deus, tá bom, gente? Essa foi a mensagem de hoje, que Deus abençoe vocês. Fique na paz, tchau, tchau.